Olá, eu sou Luana Raquel aqui do Lua de Lua Ateliê. Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo da bolsa tiracolo Lua de Lua 2.0. Então, a versão anterior, ela era um pouquinho menor e não tinha aqui o fechamento com zíper na parte superior. A versão 2.0 ganhou o fechamento com zíper e ficou maior. O bolsinho aqui na frente permanece, tá? O bolsinho com zíper. A aba eu fiz agora toda quadriculada, assim como o nosso fole. A alça permanece aqui com o regulador. E é isso. Vamos para o passo a passo? Então, vamos começar aqui com a parte que você imprime, né, o projeto. Então, a gente vai montar aqui o nosso livrinho. Aqui é a capa e a contracapa, você apenas dobra ao meio. As outras páginas vão vir assim, unidas. Então, você corta, né? Vai ter um traçadinho aqui no meio, corta e ordena em ordem numérica, que tem um númerozinho aqui embaixo da sua página. Essas folhas aqui são as minhas, tá? É o meu projeto, então vai ter umas anotações que eu corrigi conforme fui fazendo a peça, para ir para vocês sem nenhum erro, tá? Então, o molde também você vai imprimir, vai recortar e unir aqui aonde tem as anotações. Unir lado B. Aqui também unir aqui o lado E. Aqui eu fiz a anotaçãozinha aqui à mão, mas no molde de vocês vai estar impresso certinho, tá? E aqui também lado C e lado D. E o corpo também vai ter para unir aqui o lado A. Então, esses são os moldes, né? Então, você recorta em volta e une. Eu uni aqui com fita adesiva, tá? Então, eu vou começar explicando aqui pela nossa primeira página, que seria a lista de materiais. Eu estou utilizando tricoline com 1,5 m de largura, tá? Então, as medidas que eu estou passando é para essa medida. Então, se seu tecido for mais estreito, que tem o tecido importado, que se eu não me engano é 1,40, daí você tem que usar um pouquinho mais, né, do que essa medida que eu tô passando aqui. Eu vou utilizar 5 estampas, 5 cores diferentes. Então, da cor A, eu vou precisar 40 centímetros, na cor B, 25, a cor C, 30, e a cor D e E, 5 centímetros de cada. Daí, a manta acrílica, que seria essa daqui, que eu tô utilizando aqui, é a R2, mas você pode usar a R1 sem problemas, tá? A gente vai precisar de 1,40 m por 40 centímetros. A entretela termocolante, eu uso essa daqui, tá? Ela não é muito grossa, ela tem cola apenas de um lado e ela é de viscose, tá? Entretela termocolante. Aí, da entretela, a gente vai precisar de 1 m por 70 centímetros. Vamos precisar também aqui agora, deixa eu colocar aqui, um regulador de alça, né? Eu estou usando aqui o de 3 centímetros. Vou precisar também aqui 2 meia argola, também de 3 centímetros. Vamos precisar de 1,5 m de sarja, com 3 centímetros de largura. A que eu tenho aqui, ela tem 4 centímetros, então por isso eu já fiz a marcação que eu vou recortar ela para ficar com 3 centímetros, tá? Também vamos precisar aqui de 2,20 metros cordão de vivo de algodão. Eu uso esse daqui, tá?
Mas se você quiser usar aquele de plástico ou um vivo pronto, alguma coisa, também fica a seu critério. Eu gosto de recapar e fazer o meu próprio vivo com o tricoline. Aí vamos precisar de... eu tô usando aqui o zíper em metro, então você vai precisar um de 30 e um de 35 centímetros, tá? Com o cursor. Eu tenho aqui os dois cursorzinhos separados, né? Que, como eu tô usando o zíper em metro, eu corto ele depois. Vamos precisar também aqui do botãozinho de ímã. Eu tô usando esse aqui, que é o simples sem cabeça, mas se você quiser aquele um que tem o lado, que fica ao lado de fora, decoradinho, também pode usar, tá? E uma argolinha para chaveiro. Então, esses são os materiais que a gente irá utilizar para fazer a nossa bolsa tiracolo. A próxima página aqui do nosso projeto diz moldes e medidas. Então, aqui eu já passei antes, né, como a gente faz para emendar nossos moldes, né, recorta e emenda. Então, o que a gente tem em tamanho real, né, seria o corpo, que é o espelho, a lateral, que é o nosso fole, né, que eu denominei como lateral e fole, porque tem quem conheça como lateral e quem conheça como fole, que daí também já com a parte aqui emendada, né? Aí temos também a nossa lapela e o canal do zíper também. Esses são os moldes que a gente tem para imprimir. O que a gente não vai ter o molde para imprimir e que é opcional você fazer molde, porque são medidas, são retângulos, então você pode cortar diretamente no tecido e não tem necessidade de você fazer o molde, tá? Então, seria o bolso, que é um retângulo de 40 por 28, e o suporte da alça, que é um retângulo de 12 por 40. 12 por 10 centímetros. Então, esses aqui são opcionais você fazer molde. Eu não faço, eu corto direto no tecido, mas fica a seu critério se você quer fazer ou não o molde. O que é importante também, eu esqueci de mencionar antes, é que quando você imprime o seu molde, você tem que conferir esse quadradinho aqui, tá? Você pega uma régua e mede se ele tem exatamente os 3 centímetros por 3 centímetros. Porque dependendo da impressora, às vezes ela tá configurada de um jeito e ele sai menor ou maior. Então, ele tem que sair exatamente com 3 centímetros, tá? Que daí o projeto está em tamanho correto e vai dar bem certinho as medidas que eu passei. Então, não esquece de conferir o quadradinho em todas as páginas impressas. Agora, vamos para a nossa preparação, né? As medidas que a gente vai cortar os nossos materiais. Então, aqui para o nosso corpo, o espelho da nossa bolsa, a gente vai precisar de 2 vezes tecido, mais a entretela e mais a manta. Nas medidas de 36 por 28, tá? Então, 2 vezes tecido, entretela e manta. Então, aqui eu coloquei na estampa da cor A, tá? Então, essa vai ser a parte externa da nossa bolsa, tá? O corpo ou o espelho, como você preferir chamar. Ainda para o nosso corpo, a gente vai cortar aqui 2 vezes o tricoline na cor B, conforme o molde que a gente imprimiu, tá? Que esse vai ser o forro da nossa bolsa. Para o nosso bolso, a gente vai cortar um retângulo de 40 por 28. Também na estampa da cor A. Para o nosso fole ou lateral da bolsa, a gente vai cortar aqui uma vez o tricoline da cor B,
conforme o molde. Aqui eu cortei e vou emendar depois, então eu deixei aqui uma margenzinha para eu poder depois costurar, tá? Mas você pode cortar inteiro conforme é o molde. Então, esse aqui na estampa B, que vai ser o forro da minha bolsa. Eu vou precisar também aqui de 63 quadradinhos, tá? Nas 5 cores, nas 5 estampas que eu escolhi. Vou precisar aqui 1,5 m de entretela, tá? Por 15 centímetros. Aqui eu já risquei, quadriculei, tá? Eu risco aqui primeiro na horizontal, eu faço as 3 faixinhas aqui de 5 centímetros e depois eu vou riscando aqui na vertical, se eu não me engano, são 21 faixinhas também de 5 centímetros, tá? Então, essa aqui é a nossa entretela. E a manta, eu vou precisar de 82 por 14. A manta acrílica. Então, esse foi a lateral, nosso fole. Para o canal aqui do zíper, eu vou precisar de 2 vezes o tricoline na cor A e 1 vez a manta. E também vou precisar de 2 quadradinhos aqui de 7 centímetros por 5 centímetros. Aqui o canal do nosso zíper, não passei a medida, né? O canal do zíper a gente vai cortar ele com 32 centímetros por 10 centímetros. É um pouco maior do que o nosso molde, porque a gente vai matelaçar, tá? Antes de refilar ele do tamanho que é para ser. Aqui para nossa lapela, a gente vai precisar de 1 vez tricoline na cor A, mais a entretela termocolante. Então, a medida dele é 32 por 23. Também vai precisar aqui da entretela termocolante. Também eu já quadriculei. Então, aqui ela vai ter 40 centímetros por 30 centímetros. Então, aqui vão ser 8 quadradinhos de 5 e aqui 6 quadradinhos de 5. Vou precisar também aqui da minha manta, na medida de 32 por 25. Também vou precisar aqui de 48 quadradinhos, tá? Também sortidos nas 5 estampas escolhidas. Para nossa alça, vou precisar aqui de uma faixa de 1,5 por 12 centímetros. Aqui seria a largura do meu tecido, então se o tecido for de 1,40, pode ser também, porque ela fica um comprimento bom ainda, tá? Mas se quiser também emendar ali mais os 10 centímetros, fica a seu critério. Aqui, daí no caso, seria a cor C, tá? A alça a gente corta na cor C. O suporte para a alça também eu vou cortar na tricoline na cor C, são 2 vezes também no tecido, com a estampa de 12 por 10 centímetros. O vivo também eu vou cortar na estampa da cor C, seria 1 vez 64 por 3 centímetros e 2 vezes 78 centímetros por 3 centímetros. Ainda na cor C, eu vou cortar aqui um retângulo de 8 por 12 para fazer o nosso lacinho, chaveiro de laço.